tabela periódica, funções orgânicas, imperialismo na China, esquistossomose, transporte celular. Parece complicado, mas não é. Quem garante são os meus convidados de hoje. Quer saber como tornar qualquer lição fácil de aprender? Então, mamãe, papai, titio, titia, vovô, vovó, professores e afins, fiquem com a gente. Está no ar o Educação! Os meus convidados são os professores de Química George Rocha, de História José Carlos Napoleão Júnior e de Biologia Mário Santana. Muito bem-vindos ao programa. E uma coisa que eu tenho que avisar para o pessoal de casa, eles não são loucos. Ou seja, só um pouquinho. E vamos começar falando disso aqui, né? Quer dizer, vocês usam fantasias e pedem para os alunos, eventualmente, usarem fantasias também. Que estratégia é essa e como ela funciona? Na verdade, assim, começou com uma aula, já é uma coisa que a gente tinha visto já acontecendo, né? E a gente resolveu também tentar, né? Porque os professores ficam muito presos e não querem ousar coisas diferentes, assim, né? Mas a gente pensou, por que não? Vamos fazer. E a gente escolheu um tema para uma aula e a cada ano a gente escolhe temas ou não, né? Às vezes é uma aula normal e eu acho uma fantasia e eu vou com ela. E isso é muito legal, porque o aluno, você chega na aula de um modo totalmente diferente, você quebra aquele clima pesado de aula, aquele clima formal, né? E a partir do momento que o aluno olha para sua cara e você consegue o primeiro sorriso, pronto, o resto ficou fácil, né? Já ganhou, já conquistou, né? Ganhou, né? E assim, a fantasia, ela mexe um pouco com eles, porque eles chegam lá engessados, os próprios alunos, né? E quando você já vai, assim, ridículo, de certa forma, eles se sentem, poxa, não tem mais como eu ficar envergonhado com nada, vou tirar qualquer dúvida. Exatamente, não tem como ter vergonha de perguntar nada, né? Não, realmente. Lá na ponta, Napoleão tá vestido de quê, gente? Tá fantasiado de quê? Bem, há muito tempo os alunos falam que eu pareço com um personagem de desenho animado dos Incríveis. E eles diziam que eu parecia o Gelado. Um belo dia, nós surpreendemos os alunos e eis que eu apareço vestido de gelado, como eles tanto queriam que acontecesse. Então, sou o gelado do curso preparatório em que trabalho. Foi até uma coincidência, porque foi uma aula em que nós fomos de Frozen, né? Então, e faltava um personagem, né? E a gente falou, pô, Frozen, essa coisa do gelo, do frio, gelado. A gente pegou emprestado de outro desenho animado, né? E ótimo, Napoleão fez um encontro aí, né? Sim. George tá total Frozen, né? É uma mistura, né? Peruca do Frozen, a varinha do Harry Potter. Na hora, o que tiver e a gente achar que é válido, a gente combina e entra para dar aula. Ai, que loucura. E cada um já teve vários personagens, já viveu vários personagens nessa busca de conquistar o aluno, de prender a atenção, de tornar o processo de aprendizagem mais gostoso e efetivo. Citem, por favor, alguns personagens. Bem, eu já fui Macunaíma, já fui Policarpo Quaresma, Machado de Assis, Gelado, já fui Jay-Z e não me lembro de mais nenhum agora, mas esses já valem aí. Perfeito. Olha, eu já fui Homem das Cavernas, já fui Zumbi, né? Eu já fui Katy Perry, eu já fui a Elsa do Frozen, eu já fui a Branca de Neve, eu já fui... muita coisa. Nossa, você. Eu já fui Beyoncé, que é ridículo, né? Porque eu Inclusive, magro você podia desse ter jeito. vindo de Beyoncé, olha. Olha, O Colano ia seria ficar bem muito engraçado, bem. mas não é tão agradável assim. Não é uma visão bonita. E já fomos Zumbi, e entre tantas outras fantasias. Existem muitos professores que resistem a esses métodos. E por que vocês acham que eles resistem? Olha, acredito que sim. Na verdade, fazer esse tipo de coisa depende na verdade, da escola em que esse professor trabalha. Dá bastante essa liberdade para ele, né? Porque não é toda escola que o professor vai se sentir tão à vontade. Às vezes a escola até dá, mas ele fica meio travado e tudo, né? Nós, como trabalhamos juntos há muito tempo, a nossa ideologia é essa e a gente faz, né? Mas também tem aquela coisa do sair do tradicional, dar trabalho. Por exemplo, quando a gente monta um aulão
em que a gente vai fantasiado. Esse é um projeto em que eu fico um mês envolvido nele, né? Vamos fazer fantasias, vamos definir temas, vamos ensaiar todo o script da aula, em que momento vai entrar uma piada, em que momento vai entrar uma música. Então, é algo que exige. E professor, cada um tem o seu horário, então conseguir ensaiar isso tudo, juntar, às vezes ensaiar uma coreografia, é bem complexo. Exige muito trabalho realmente. E tudo que dá muito trabalho, nem todo mundo vai se disponibilizar, né? Mas eu acho que o mais legal é perceber assim que é gostoso, né? Que torna o momento agradável. Então, quer dizer, a gente sabe disso, né? A gente passa mais tempo no nosso trabalho do que na nossa casa, ou do que fazendo qualquer outra coisa na vida. Então, se no trabalho for uma coisa bacana, se for prazeroso, se forem momentos prazerosos, poxa, que legal, né? Que legal viver. Não, né, se é isso? para trabalhar, tem que ser divertido. Que seja, pelo menos. Nem sempre vai ser, é óbvio. Mas sempre que a gente puder fazer ser divertido. Até professores que, assim, resistem um pouco, pela primeira vez que participam, eles ficam maravilhados. Gente, eu quero isso todo dia. E a gente sabe, estudos já foram feitos, que ninguém consegue, por exemplo, ficar 2 horas estudando direto. Você tem que levantar, respirar, né? Ir na janela, fazer alguma coisa, comer alguma coisa. E aí, quer dizer, tudo isso que vocês fazem é pensado, é planejado. Porque quem está em casa pode pensar, essa aula é uma bagunça, não sei o quê. Não, é tudo planejado, já de acordo com o ritmo de aprendizagem, tudo isso. Inclusive, né, há outros estudos que apontam que o monólogo, não é? O discurso de um orador, ele não prende a atenção daquele que o ouve por muito tempo. E aí a gente retoma a atenção com a introdução de um momento de humor, ou uma brincadeira, ou mesmo uma canção. Imagina que eu estou falando sobre Segunda Guerra Mundial, que é um tema, né, dos mais pesados, não é? E aí depois de falar 10 minutos sobre aquele tema, eu resolvo então fazer uma pausa de falar daquele tema e conto uma história, e aí faço uma brincadeira e tento tornar aquele clima outra vez atraente à atenção do estudante. Eu acho importante o inovar, né? As pessoas olham assim, eu nunca entraria fantasiado. Não é uma coisa fechada, você tem que fazer isso. Mas é você inovar, pensar em uma coisa diferente. E como o próprio Mário falou, às vezes a gente tem uma carga horária de 12 horas de trabalho. Isso é normal na vida de professor. E aí perguntam, como que vocês aguentam isso? Porque a gente faz do nosso dia divertido. Né? Se eu ficar aqui parado meia hora sem fazer nada, isso vai parecer muito ruim. Mas eu posso ficar aqui 3 horas numa boa conversa que eu não vou sentir a hora passar. Então, se o profissional faz daquela aula algo interessante, motivador para ele, para os alunos, aquela aula, aquele trabalho, na verdade, passa a ser algo bem agradável e acontece naturalmente. E o que é mais bacana é que, assim, uma matéria-prima, gente, eu sinto falta de dar aula, principalmente por causa disso. A alegria que eles têm, né? Por pior que eles, claro que nem sempre... Todo ser humano é assim, desde que a gente é pequeno é assim, de vez em quando tá de mau humor, não sei o quê. Mas, no geral, né, a alegria, a energia deles, as bobagens que eles falam. Quer dizer, é uma matéria-prima ali sempre disponível para essas propostas todas, né? Que se encanta com essas propostas todas. Isso é muito legal. E aí, vamos começar aqui com algumas estratégias, músicas, histórias. Vamos falar de esquistossomose. Isso daí é uma... Que é um negócio horroroso, né? Como é que você ensina isso? Quando a gente começa a falar de vermes, né, de modo geral, já é uma coisa meio nojenta, tem aluno que não gosta, eu às vezes passo uns vídeos mais nojentos ainda, né? E até isso é bom porque é até uma estratégia para chamar a atenção, né? Mostrar aquilo que ele não gostaria de ver, mas que às vezes é importante. E aí eu sempre conto uma história, né? Eu falo, falar de esquistossomose, aí conto a história do seu Severino, né? Que morava lá no campo e de repente ele se contaminou e assim, dentro do ciclo dessas doenças, normalmente você tem a eliminação de ovos do verme através das fezes. E a falta de saneamento básico é que vai gerar todo esse problema. E aí eu normalmente conto uma história que é bem divertida dele, né? Porque aí o seu Severino tem uma crise de diarreia, né? E sempre tem uma diarreia no meio, isso que eu ia né? falar. Pessoal que assistiu aí o primeiro programa da semana passada, sempre tem um negócio de diarreia. E a esquistossomose é a doença conhecida como barriga d'água, né? E aí eu brinco que eu faço até uma musiquinha, né? E que o refrão é alguma coisa... Eu não lembro muito bem, eu esqueço das minhas músicas. É alguma coisa mais ou menos... Esquistossomose que causa até cirrose, barriga d'água que incha meu baço, me dá diarreia, me cago nas carças.
né? Então, assim, faz a brincadeira com a diarreia, com a doença. Quer dizer, ele já está e- ali com alguns sintomas, né? Já pegou Isso, alguns sintomas, ao longo já da música a lembra. gente fala de todo o ciclo, como é que é o contágio e tudo. Ajuda a condensar tudo aquilo que a gente falou em 20, 30 minutos, né? Em uma música de um modo divertido, né? Funciona. Napoleão, como é que comprar yakisoba numa noite pode sugerir uma aula sobre imperialismo? Eu moro num lugar, no mínimo, peculiar. Eu moro em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e lá você encontra, por exemplo, numa pastelaria yakisoba. E é o que eu fui fazer, eu fui comprar yakisoba, e aí fui atendido por alguém que falava muito mal o nosso idioma. E eu tenho um problema, não sei se é um problema, mas eu tenho uma dificuldade, que quando estou num ambiente e alguém fala com sotaque, naturalmente eu sou levado a repetir esse sotaque. Se eu estou em São Paulo, eu falo como os paulistas, é difícil. Presente, já fiz E aí a isso pessoa me muito. atendeu, yakisoba, né? Yakisoba. Camalhão? Aí eu já, camalhão. A pessoa, fala com isso. Yakisoba camalhão, desculpa. E a pessoa foi ficando irritada, achando que eu estava fazendo de propósito Eu nunca chorei nesse programa, eu tô chorando Não, aqui, gente. mas foi bem natural, sabe, Dani? E aí fui pro yakisoba e comecei a entrevistar a menina. Porque, curioso, professor de história, com alguém que veio de outro país, eu queria saber da história dela. Por que você veio da China? Difícil viver na China, né? Muita gente. E você era o que lá? Minha vida era muito ruim. E era ruim por quê? Muito ruim, vim pra cá pra ganhar dinheiro. Mas o que você era lá? Eu pensei que ela ia dizer que era uma operária, pensei que ela ia dizer que era uma coisa, né, muito difícil de ser. Eu era professora. E aí, é claro, ainda que as fronteiras sejam rompidas, a condição do professor, eventualmente, é bem difícil. E ela veio pra cá porque a condição de professora lá não era legal. E aí eu tive uma percepção sobre a China. E eu uso essa história para chamar a atenção dos alunos para o contexto chinês e falo sobre a China e como os ingleses invadiram a China no século XIX, ou mesmo a China no processo de descolonização no século XX. Então, é o gancho, não é? Perfeito, perfeito. Gente, segura um pouquinho, já acabou, mais um bloco já foi. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda.